fortifico-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo número 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra do Senhor. Glória a Deus. Eu, antes de começar a ministrar aqui, pedir desculpa aos nossos veteranos aqui nesta noite, está tudo bem a rigor. E eu, como os irmãos que já foram pastor dirigente sabem, a correria é muito. E hoje, segunda-feira, eu disse, hoje eu vou descansar. Aí saí de tênis, de camiseta e tal, para um dia de férias mesmo. Mas aí quem põe a mão a orar não pode olhar para trás. Não, é verdade. Recebi o convite do irmão Francisco, que eu falei, não posso dizer não, devido à nossa amizade. Eu estou aqui bem informal mesmo. Né? Meus irmãos, quero desse versículo lido aqui, esta fala aqui do apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo, filho na fé. Né? Timóteo, aquele jovem pastor que nós conhecemos na história, todos os irmãos que conhecem a Escritura sabem, ele é um jovem pastor, onde o apóstolo Paulo, imagino que ganhou ele para Jesus, ele discipulou, colocou ele no ministério. E nessa oportunidade o apóstolo Paulo tinha dado um posse para ele, na igreja lá de Gálatas. E ele dirigiu ali aproximadamente 15 anos. E durante esse período que ele estava dirigindo ali essa igreja, o apóstolo Paulo sempre escrevia cartas orientando para ele. E nessa oportunidade aqui, ele dirigindo uma palavra para ele, chamando ele de filho. Tu, pois, meu filho, fortifico-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, diante deste todo o capítulo aqui de número 2, nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo essa carta para Timóteo e escrevendo aqui algumas coisas que nos chamam a atenção. O tempo não permite, nós iremos pregar, apenas trazer uma palavra de reflexão. E a princípio aqui eu vejo ele aqui no versículo de número 1, chamando ele de filho, no versículo 3 chamando ele de soldado, no versículo de número 5 chamando ele de um atleta, e no versículo de número 6 também falando a respeito de um lavrador. Então o que eu quero dizer, quando eu analiso esse texto bíblico, eu percebo que esta fala que o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ela encaixa exatamente comigo e com você na qualidade de igreja do Senhor. Eu disse aqui a primeira, ele chamou ele de filho. E eu quero dizer que cada um de nós, no dia que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós passamos a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Glória a Deus. E aí, o que me chama a atenção aqui, que é uma das virtudes que o filho deve ter, obrigatoriamente, ou se não obrigatoriamente, pelo menos pela genética que tem. Ele se inspira no pai. Ele geralmente parece com o pai, gosta de ter a semelhança do pai. Deus me deu a oportunidade de criar duas moças, as mais lindas do estado de Goiás. Apenas 2 filhos, 2 moças. E eu quero dizer aqui, que no decorrer que elas foram crescendo, ela se espelhava na mãe. Eu quero dizer que os filhos geralmente se espelham do pai, independente do que o pai seja. O pai geralmente é o herói dele. E eu quero dizer, aquelas 2 moças que Deus deu a oportunidade de criar, quando elas foram crescendo, elas começaram a admirar a mãe, começaram a querer vestir igual a mãe, começaram a querer usar os adornos que a mãe usava, o calçado que a mãe usava. O que é isso? Ela sentiu um desejo de parecer com a mãe. Geralmente os meninos, garotos, gostam também de ter a semelhança do pai. Repito, pode ser o que for, mas ele fala, esse é o meu herói. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu lembro, irmão, aí, naquele barracãozinho lá na casa da minha sogra que eu construí. Um dia eu fui fazer um puxadinho lá e fiz um cômodozinho de 3 metros. E eu falei, vou arrumar aqui, peguei o picolé. Quem conhece o picolé aqui de socar? Aquela maravilha. Eu comecei a socar. Quando eu soquei mais ou menos um quadradinho desse tamanho aqui, as minhas mãos pediram para parar.
Eu chamei um profissional da área e mostrou o serviço para ele. Eu falei assim, isso aqui agora. Aí ele ficou lá sofrendo e eu fui na padaria logo ali comprar um lanche para ele. E ele tinha trazido um garotinho desse tamanhozinho. Ele estava sentado lá e o pai começou a socar. Enquanto eu fui comprar o pão, o refrigerante que cheguei, ele estava lá sentado, tinha passado o pé, uns 3 metros quadrados, tinha socado. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Ele falou, não, para você que não é do ramo, tem dificuldade, mas eu que sou do ramo, isso aqui é fichinha para mim. Mas não é fácil. E ele colocou a mão na cabeça do garoto e falou, por isso, meu filho, é por isso que quando meu filho crescer vai ser doutor, né? Para não ter as mãos igual a mão do pai. Você imagina qual foi a fala do menino, olhando no olho do pai assim? Ele falou, não senhor, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. O que eu quero dizer para cada um de nós nesta noite, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. E eu quero dizer que nós precisamos ter esse sentimento dentro de nós, de parecer com o nosso Deus, no sentido do nosso sentimento. Quando eu disse aqui que o nosso trabalho ali onde nós estamos é cuidar de vidas, é exatamente o que Deus fez na pessoa bendita de Jesus Cristo, destronizando Ele lá da sua glória e mandando a essa terra para cuidar de vida. E Jesus Cristo veio andando na contramão da ótica humana, aonde as pessoas, como até hoje, geralmente eles querem dar oportunidade para aqueles que têm uma boa condição ou coisa do tipo. Mas Jesus Cristo ele veio estendendo a mão para aqueles que estavam na margem da sociedade, estavam abandonados, o cego, o leproso, aqueles que estavam despachados pela medicina. Jesus Cristo veio para cuidar de vidas. Ele estava tendo o sentimento de Deus e querendo parecer com Ele. E eu quero dizer que nós precisamos desse mesmo sentimento de parecer com o nosso Deus, no sentido de querer ajudar as pessoas a salvar vidas através da mensagem do Evangelho. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer aqui nessa terra. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Ele falou, meu filho. Eu quero dizer que precisamos desse sentimento de filho, sempre querer obedecer a ordem do Pai, obedecendo o nosso Pai, fazendo aquilo que Ele tem nos ordenado a fazer. Porque no mínimo, o filho deve ser obediente ao seu Pai. No versículo 3, eles trouxeram aqui uma expressão falando de um soldado, um militar. Talvez alguns irmãos aqui, quem sabe já serviram o exército, coisa do tipo. Mas eu quero dizer que é algo que me chama a atenção na vida de um militar. É algo que deve nos chamar a atenção no nosso dia a dia. Diante de todas as virtudes que ele tem. Durante o trabalho que eles estão fazendo na rua, na patrulha, onde quer que esteja antes. E dentro da viatura existe um rádio que está conectado com a central. E ali tudo que está acontecendo, que o seu comandante está orientando, eles estão captando aqui pelo rádio que está ali no painel da viatura. E na medida que eles estão fazendo uma abordagem, também eles estão entrando em contato com a sua chefia. Quando eu vejo essa expressão aqui, o apóstolo falando a respeito de um soldado, e eu quero dizer que eu e você também somos soldados de Cristo aqui na terra. E uma das virtudes que o militar tem, que o soldado tem, é sempre estar em contato com o seu comandante. Eu quero dizer que eu e você, na qualidade de igreja do Senhor, nós nunca devemos perder o nosso contato, a nossa conexão com o nosso Deus. Às vezes, o mundo no qual nós estamos vivendo, ele nos provoca a nós perder a conexão, de perder o rumo. Mas eu quero dizer que o soldado, ele sempre está conectado com o seu comandante. Eu quero dizer que eu e você precisamos estar todos os dias ligados lá no céu, vivendo aqui nesta terra, pisando por esse chão, vivendo os obstáculos do ser humano, mas porém a nossa cabeça, a nossa conexão está ligada ao nosso comandante, que é o Senhor, e Ele está nos orientando. Tudo que nós, da qualidade de igreja, devemos e podemos fazer aqui é debaixo da orientação do nosso comandante. Jamais devemos fazer algo que aquilo que venha massagear o nosso ego, aquilo que venha encher os nossos olhos humanos. Mas às vezes, como eu disse, recebi muitas propostas que
simplesmente seria bênção, mas não era aquilo que Deus tinha para mim. Então precisamos estar debaixo da orientação de Deus, debaixo da ordem do nosso comando, porque nós, quando estamos obedecendo a ordem do nosso comandante, nós seremos o bem-sucedido, e o nome do Senhor é glorificado através da nossa vida. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Quantos nesta noite irão sair daqui animados e dizer: jamais eu vou perder o meu contato com o meu comandante? Existe um momento adverso, existe um momento que acaba o sinal do Wi-Fi espiritual e você parece que está só, mas quando eu e você dobramos o nosso joelho no chão, essa conexão, o sinal começa a aparecer e o nosso Deus começa a manifestar, e a glória de Deus começa a manifestar na nossa vida, e o nome do Senhor é glorificado. No versículo 5 ele fala também da vida de um outro profissional, um atleta. Quando eu vejo aqui ele falando de atleta, a vida esportiva, eu vejo também que é algo que tem muita semelhança na nossa vida como igreja. Eu vendo uma reportagem de um time de futebol, e o diretor daquele time, ele contando como que funcionava ali, e ele dizendo: aqui quando os atletas chegam para o treinamento, a primeira coisa que eles fazem é passar aqui mostrando lá, é uma salinha que tinha lá, e ele deixa aqui os aparelhos celular e tal, porque eles entram para cá, para dentro do CT, eles vêm para treinar. Eles vêm para investir no time. Então isso faz parte da política do clube, e os atletas, pelo menos, têm que ser disciplinados para poder trabalhar aqui nessa instituição. E eu vendo aquela reportagem e vendo essa passagem bíblica aqui do apóstolo Paulo, comparando a vida da igreja como a vida de um atleta, eu quero dizer que tanto quanto a vida do atleta, dependendo das suas modalidades, eles têm que ter disciplina para prestar o trabalho naquela instituição. Eu quero dizer que nós, na qualidade de igreja, também precisamos, no mínimo, termos uma vida disciplinada. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas que não querem mais estar debaixo das orientações da palavra de Deus. O pastor Antônio Peperaro citou ali uma situação, e aquilo é muito bem verdade, né? As pessoas não querem mais viver debaixo das orientações da palavra de Deus, querem estar dentro da igreja, mas eles não querem obedecer a palavra de Deus. Eles querem levar uma vida indisciplinada, achando que do jeito que ele acha que deve ser, aquilo pode agradar a Deus, e não precisa ser disciplinado para servir essa instituição chamada igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Mas eu quero dizer que assim como o atleta, ele precisa ter uma vida disciplinada para servir aquela instituição. Nós, na qualidade de igreja de Deus, se queremos servir esta instituição que chama Igreja do Senhor, corpo de Cristo, precisamos ser disciplinados, e a nossa disciplina, a nossa bússola, a nossa orientação, a nossa regra de fé se chama Bíblia Sagrada. Não tem como nós servir a Deus com integridade se não queremos obedecer a palavra de Deus. Então precisamos ser disciplinados para servir a Deus e para